Fala galera, beleza? Paulo Mandu do canal Desmontear. Galera, tô com a evaporadora da Samsung, capacidade 12.000 BTUs, digital, inverter tecnológico SmartThings. Essa é a Samsung Windfree, modelo AR12 TSE ABWKNAZ. Equipamento top da Samsung aí. Você fecha ele fica insuflando sem precisar abrir a aleta defletora ali, diminuindo o ruído no ambiente, deixando o ambiente confortável para você dormir tranquilamente, beleza? Galera, tô com uma novidade aqui, o teste de motor BLDC. Vou mostrar para vocês aqui como funciona esse teste do motor ventilador aqui da Samsung, beleza? Fica até o final aí que tem muita coisa pela frente aí. Vamos nessa aí. Bom, galera, esse evaporador Windfree, detalhe muito importante, modelinho sempre. Galera, a aleta defletora tem uns furos aqui. Essa parte de cima também tem um furo. Samsung Windfree. Olha só que bacana. Digital Inverter Technologic SmartThings. Então, esse design é o SmartThings. Modelo. Você vem aqui na lateral, ó. Olha que bacana. Vem na lateralzinha aqui. Você consegue ver o modelo da evaporadora interna e o modelo externo. Veja que é XAZ é externa, NAZ é a parte de dentro. Então fica muito fácil de você adquirir peças. Veja só, aqui tem uma etiqueta do modelo do fabricante, que é o AR12 TSE ABWKNAZ. Aqui você consegue ver a capacidade de refrigeração, que é de 3.500 watts, igual a 12.000 BTUs. Galera, capacidade 12.000. Modelo alfanumérico, aqui em cima, não confunda modelo com capacidade. Isso é muito importante para você adquirir peças. Cada modelo tem as suas características. Veja só, esse modelo também tem aqui a informação de quanto gás esse evaporador aqui, essa máquina precisa para poder trabalhar. Ela precisa do gás R410A, 1.000 gramas igual a 1 kg de gás para poder esse equipamento funcionar, beleza? Galera, se você chegou até aqui e você precisa fazer a manutenção desse equipamento, a primeira coisa que você tem que fazer é desligar o disjuntor, desligar a tomada, certo? Fazendo essas configurações necessárias para você não se machucar, você consegue fazer a manutenção perfeita do seu equipamento. Bom, galera, se você utilizou aí durante 30 dias ou durante o verão inteiro, você precisa se atentar à limpeza dos filtros. Não deixe o seu equipamento trabalhar com filtro sujo. Vai aumentar a sujeira interna. Esse é o detalhe. Bom, todo fabricante ele pede uma característica de instalação mínima. E o que isso significa? Você tem que deixar uma distância mínima do teto para o equipamento, as laterais também precisa, certo? Tanto da direita quanto da esquerda, e a parte de baixo você precisa deixar uma distância mínima de trabalho. O técnico ele precisa trabalhar nas condições necessárias para ele poder fazer o serviço. Um detalhe, se você encostou aqui no teto, você não vai conseguir fazer isso aqui, ó. Destravou aqui, destravou do lado direito, você consegue retirar o filtro e fazer a limpeza desse filtro. Você lava, seca, coloca de volta novamente. Não deixa o equipamento trabalhar sem os filtros, beleza? Ó, é o seguinte, essa peça ela tem um DB, se você olhar aqui, ó, é o DB 6304207A. Com esse modelinho você consegue comprar esse filtro facilmente aí em qualquer marketplace ou qualquer loja online, certo? Bom, galera, uma outra parte que você precisa retirar para fazer a limpeza seria essa tampa aqui, ó. Por quê? Ela vai insuflar, vai começar a sujar a parte dos furinhos aqui, ó. Você precisa fazer a limpeza. Com a escova de dente, você consegue fazer uma limpezinha bacana aqui, ó. Detergente neutro para não modificar a textura do produto. Nunca use Veja. Se você usar Veja para limpar depois, ele vai ficar amarelado. Então, não use produtos abrasivos, ok? Então, para a gente poder tirar essa tampa, é muito fácil, ó. Tem uma cavidade aqui, elevou, vai elevando aqui. Aqui do lado também, direito, também tem uma cavidade. Deixa eu mudar a mão. Ó. Tudo
tudo trava. Veja só, tem uns furinhos lá, ó, dá para você ver lá o outro lado, ó. Então você precisa fazer a limpeza dessa peça também. Ela possui um DB, o DB tá bem aqui, ó, é o DB6403470A. Com esse modelinho, com esse DB, você consegue comprar essa peça muito facilmente aí. Beleza. Aqui, ó, muito fácil também, ó. Aqui você já consegue fazer e visualizar uma limpezinha aqui, simples. Porém, se você quer uma limpeza pesada, esse equipamento ele está muito sujo, você está sentindo que ele não está insuflando aqui direito, aí você precisa fazer uma desmontagem para seguir e localizar a turbina. A turbina de ventilação, ela consegue e vai absorver todas as impurezas do ar e vai ficar grudado nela. Então você precisa fazer a limpeza dela. Para chegar nela, tem um outro procedimento que a gente vai seguir agora. Bom, galera, o procedimento para a gente chegar até a turbina é muito simples, é muito fácil. Seguindo todos os parâmetros de segurança, você vai fazer a manutenção certinha. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai abrir ela, né? Vai tirar esse painel carenagem. A gente vai tirar aqui, ó, a tampa acabamento da tubulação, ó. Você abriu aqui, vem aqui do lado esquerdo. Também tem uma cavidade aqui, ó. Você consegue tirar. Se você não tem uma unha forte, vem aqui com a chave de fenda, força aqui que ela vai destravar. Essa peça aqui, ela tem um DB também. Se você analisar, ó, é o DB6304228A. Com esse DB, você consegue comprar essa peça. Aqui também você localiza o manual de erros. Veja só, você consegue verificar os erros aqui na tabela e verificar o que está acontecendo com o seu equipamento. Então, a Samsung disponibilizou essa tabelinha aqui e você consegue reparar facilmente e saber o que é. Beleza. Agora aqui a gente precisa tirar essa tampa. O que a gente vai fazer? Vai retirar dois parafusos. Tem um do lado direito e um do lado esquerdo. A gente vem aqui com a chave Phillips. Agora que você vai usar a chave Phillips, tá vendo? Muitos itens aqui a gente tirou e não precisou retirar nenhum parafuso. A gente vem aqui, tiramos esse outro parafuso. Aqui é muito simples, ó. Você levou, destravou aqui, ó. Tá vendo a trava aqui? Destravou, ó. Subiu. Ó, galera, como você precisa de uma distância mínima aí do teto, ó. Veja que a máquina tá aqui, ó. E aí você precisou dessa distância aqui para poder retirar esse painel, ó. Então, a gente retirou esse painelzinho aqui, que também tem um DB. Se você vir aqui, ó, você vai ver o DB aqui, ó. É o 6403460A. Você consegue comprar essa peça aí facilmente também, ok? Bom, chegamos aqui na parte que a gente consegue visualizar a serpentina. Veja só, aqui você consegue pincelar de cima para baixo, de baixo para cima. Sempre assim, ó, nessa posição. Nunca faça da direita para a esquerda, na horizontal, porque senão você vai amassar o aletado aqui, ó. Você vai achar que está limpando, mas você está amassando. E aí o equipamento não vai trabalhar direito. Por quê? Você vai bloquear a insuflação, vai ser a mesma coisa do equipamento estar sujo. Então ele não vai insuflar direito. Então você vai perder aí a sua serpentina. Para você localizar essa serpentina, tem um DB aqui, ó. DB 9624830F. Com esse DB você consegue comprar essa serpentina. Lembrando que aqui na lateral tem um DB também. Se você analisar, ó, é o DB 9624831H, que é correspondente a essa peça plástica aqui, ó, certo? Não é da serpentina. Da serpentina é esse aqui, dessa etiquetinha. Se você perdeu, é somente com o modelo aqui, você vai identificar que é a mesma peça que você precisa. Beleza? Bom, galera, agora o que a gente precisa fazer? Chegar até a turbina. O que a gente vai fazer? Vamos retirar outras partes para a gente poder seguir. Eu prefiro retirar a parte elétrica. Se você molhar qualquer coisa aqui, depois o equipamento não vai funcionar. Então, é melhor tirar a parte elétrica, que é muito simples, muito fácil. Você só tem que marcar aqui, ó, quem é o L e quem é o N. Por quê? Se você soltou aqui sem prestar atenção nos fios, você pode correr o risco de inverter e ligar no F1 e F2, que é a parte de comunicação. Se você ligou aqui 220, você queima a placa
eletrônica do equipamento. E aí o seu serviço se perde. Você vai ter que gastar comprando uma placa da evaporadora, certo? Então, antes de você soltar os fios aqui, marca eles com uma fita crepe, certo? Marca eles. Se for cores diferentes, vem aqui, ó, tira uma foto, confirma se a foto salvou no equipamento mesmo, ou manda no WhatsApp de alguém. Tira a foto aqui, ó, manda no WhatsApp de alguém, que pelo menos se a pessoa viu, ela marcou lá e depois você consegue cobrar ela. Se a foto sumiu do seu celular, você consegue confirmar com ela lá. Beleza? É uma dica aí. Bom, vamos retirar aqui a parte eletrônica. Bom, para a gente retirar a parte eletrônica é muito fácil. Você vem aqui, ó, retira o terra, que ele está preso aqui na parte da serpentina. Então retiramos aqui esse parafuso do terra, beleza? Retiramos também o sensor de degelo. Retiramos o sensor de entrada de líquido, que ele está aqui em cima. Ele vai entrar aqui e o líquido vai evaporar, certo? Vai sair em forma gasosa na parte de sucção, que vai lá para a parte do condensador. Beleza. Aqui a gente precisa retirar essa tampa de metal aqui, ó. Tiramos essa tampa de metal, ó. Tiramos aqui esse cabo que vai para o motor da aleta, que está desse lado aqui. É esse cara aqui, ó. É o 00371A, certo? Ele tem um fiozinho pequeno aqui, ó, que tem enganchado aqui nesse rabicho. Beleza. Certo, tiramos esse aqui. Retiramos também esse outro motor da aleta aqui, ó. Aqui a gente não consegue ver ele. Ó. Esse azul aqui é o que vai aqui para baixo, ó. Ele é o direcionador de ar. Então você consegue direcionar o ar tanto para a direita quanto para a esquerda, ou centralizar via controle remoto. Não precisa vir com a mão e ficar ajustando. Esse equipamento tem essa função. E temos esse outro aqui com o borne branco, que é desse outro aqui, ó, que é da aleta defletora, veja bem, certo? Possui dois motores aqui, ó, tem um do lado esquerdo e tem esse aqui do lado direito, que ele é grande. Vou tirar a placa aqui para a gente ver melhor. Ó, tem um parafuso aqui, ó, a gente tem que retirar ele já tá sem aqui. Bom, a gente já tirou os fios que vão atrapalhar aqui, ó, para a gente poder fazer essa manobra aqui. Então a gente vem aqui embaixo, ó, tiramos o do ventilador, que ele tá preso ali e segurando essa parte da case. Então, ó, afastamos para cá. Você tem que elevar aqui, ó. Elevou, ó, você destrava aqui embaixo. Alguns você vai sentir uma certa resistência, vai dar um pouco de trabalho, mas com a chave de fenda você tira. Ele tem esse detalhe aqui embaixo, tá vendo? Uma pequena travinha e o gancho está em cima. Então, ele levou para cima, puxa, ele vai soltar. Então a placa a gente vai deixar aqui de lado. Vou mostrar para vocês aqui. Característica desse motor, ó, é o DB3100370B. É esse aqui, certo? Ó, bacana. Fechou. Chegamos aqui numa parte para a gente poder tirar essa bandeja de dreno. É muito simples, ó. Se você vir aqui, ó, você eleva aqui, ó, para ter uma trava também, ó, que segura. Aqui do lado também já sai automaticamente, ó. E aí você já consegue visualizar esse outro motor aqui, ó. É o DB3100695A. É esse motorzinho aqui de direcionador, ó. Ele direciona essa parte aqui, ó. Só para você entender. Ó, direciona aqui, ó. Não vou forçar muito para não quebrar. Aqui, galera, tomar muito cuidado com essa parte aqui, ó. Essa peça, ela quebra muito fácil. Então, cuidado aonde você vai deixar ela. Eu prefiro não tirar. Tirar só se você tomar cuidado aqui, ó. Tira aqui, porque se você olhar, é ela que tá protegendo aqui essa parte aqui, ó. Então, galera, prestar muita atenção para evitar quebras, né? Então, aqui a gente já consegue retirar essa parte e seguir aqui, galera, para a parte da serpentina aqui e a parte da turbina. Se você visualizar, ó, a gente já consegue ver a parte da turbina aqui, ó. Para você retirar a turbina, ela tem um parafuso interno, ó, certo? E aí, o ideal seria você soltar aqui primeiro esse parafuso antes de tirar o suporte do motor. Então a gente vem aqui, a gente desaperta aqui o parafuso, ó. A turbina já se mexe.
gente vem aqui, ó, e retiramos o parafuso aqui que suporta a borracha mancal desse lado esquerdo. Então a gente vem aqui também em cima, tiramos aqui. Vamos soltar esse parafuso aqui, ó, que a gente evita de quebrar caso a gente eleve aquele lado esquerdo lá. E fica até mais fácil, né? Então vamos soltar aqui, beleza. Vamos soltar aqui também, ó. Isso aqui é o apoio suporte do motor. Ó. Aqui dessa forma a gente já consegue sacar fora isso aqui. Vou voltar aqui de volta. Pronto. Então, para baixo aqui, a gente consegue sacar essa peça aqui, que é o apoio suporte do motor. Ele também tem um DB, deixa eu ver se eu conseguir dar o zoom, fica mais fácil aqui, ó. É o DB 6304215A, aqui, ó. A gente consegue comprar essa peça aqui, ó. Beleza. Aí, galera, a gente consegue também já sacar a turbina no local. Vou pegar aqui o assistente, de poder levar aqui, ó. A gente leva ali, ó, com o assistente, já consegue sacar a borracha mancal, ó. Ela é essa peça aqui. Ela é responsável para estabilizar a turbina e evitar trepidação, certo? E aqui a gente consegue sacar a turbina lá do motor da evaporadora, ó. A gente vem com a chave aqui, destravou. Olha, que bacana. Tá vendo, gente, ó? Se você tem uma distância aqui na parede, você consegue fazer esse trâmite aqui, ó. Essa turbina também tem um DB, ó, DB 9402333B. Você consegue comprar essa peça aqui. Vamos medir ela aqui, ó. Então, se a gente medir, ela tem 59,5 de comprimento. E aqui você consegue ver o diâmetro, ó. É de 106 milímetros, ponto 5, igual a 10 centímetros e 6,5 milímetros. Você consegue comprar essa peça da Samsung. E aqui a gente tem o motor. Depois que a gente tira a turbina, fica mais fácil. Ele usa o DB 3100636A. Esse motor aqui que esse modelinho utiliza, ok? Deixa aqui de canto. A serpentina, já mostrei aqui o código dela, né? E ela tem um comprimento aqui, ó, de 59,5. Se você analisar, é o mesmo comprimento da turbina. Então, turbina e serpentina bate as informações, ok? Temos aqui a base da serpentina, essa parte preta aqui, ó, que sustenta todos os componentes necessários para poder funcionar. E a gente encontra o DB aqui, ó, 9407968A, Axis Back Butter. Bom, galera, com isso eu finalizo aqui mais uma parte de desmontagem. Vou limpar a mesa e vamos fazer o teste da placa, sensores e o motor ventilador, beleza? Bom, galera, voltando aqui com o vídeo, vou mostrar para vocês o funcionamento do teste de motor BLDC 5 fios. São 5 fios, ele consegue testar todos os motores que tiver 5 fios, você consegue testar com esse teste. É muita ferramenta num local só. Você que é técnico, você que é um profissional na área de ar-condicionado, você precisa ter essa ferramenta. Cara, é muito top. Você vai conseguir eliminar de cara qualquer problema aí e fazer um teste absoluto aí no equipamento do cliente. Se você tem medo de ligar o seu motor queimado em uma outra placa, você vai parar com isso. Você vai utilizar somente essa ferramenta e vai conseguir fazer o teste do motor. Sempre lembrando, galera, se você veio aqui, ó, girou o motor, ele está muito duro, esse eixo aqui, você já não faz nenhum teste. Agora, se ele está mole e o equipamento está apresentando um erro de motor ventilador, aí você usa a sua ferramenta, beleza? Bom,
Galera, só para explicar aqui como funciona esse equipamento, para você testar motores que possuem 5 fios, veja só, são 5 fios aqui, ó, azul, amarelo, branco, preto e vermelho. Galera, você tem que ficar atento com esse fio vermelho aqui, ó. Esse fio vermelho é o que vai receber os 310 volts DC. Então você tem que tomar cuidado na hora que você encaixar na ferramenta. Se você olhar na ferramenta, todos os bornes estão mostrando 310 volts. Então, esse fio vermelho é o cara que tem que estar no local correto. Então, se você analisar do lado aqui, ó, eu tenho o mesmo plug, mesma quantidade de fio. Se eu encaixar dessa forma aqui, ó, com o fio vermelho para cima, que é o PG, e o azul para baixo, que está ali na posição 310 volts, você vai queimar o seu motor, porque esse azul aqui corresponde a outra função. Ele não recebe 310, ele recebe a tensão baixa. Então, se você conectou, você queimou o motor. Aí, o teste não vale de nada se você não souber disso. Então, galera, o funcionamento é o seguinte: você deixa o equipamento desligado da tomada, sempre desligado da tomada, porque o motor ele não pode receber variação de tensão. Beleza. Deixou desligado, você vem aqui, conecta o fio vermelho na posição 310 volts. Eu digo isso do fio vermelho porque várias marcas têm uma posição de fio diferente, tá? O fio vermelho pode estar aqui no lugar do azul, certo? Invertido. Então, se você ficar desatento, você vai queimar o motor também da outra marca. Então, por isso que eu falo para você tomar bastante atenção antes de ligar esse motor. Beleza, ligamos o motor aqui, certo? Agora a gente vai ligar na tomada. Ligamos na tomada. Beleza, acendeu o LED aqui, ó, vermelho, avisando que já habilitou os 310 volts. Se você não entende e não conhece como funciona o motor BLDC ou qualquer marca de placa, veja bem, vou mostrar para você, ó. Tô com o multímetro aqui na mão, vou colocar na escala maior de tensão, porque ela vai receber até 1000 volts aqui, ó. Passou disso, ela queima. Então, como a gente tem uma tensão baixa aqui, não vai queimar o nosso dispositivo. Beleza, fio vermelho com borne vermelho, fio preto com borne preto. Veja só, se você analisar, esse motor ele já está recebendo 310 volts direto. A mesma coisa acontece com a placa. Na hora que você energiza o equipamento, ele já recebe tensão direto, cara. Então, por isso que a gente explica para você aí, se você viu meus vídeos aí anteriores, você vai ver que eu sempre falo, não desconecte o motor antes de desligar a máquina. Sempre desliga o disjuntor ou desligue da tomada antes de fazer qualquer procedimento no motor ventilador, senão você vai queimar ele. Beleza, chegamos nesse ponto, tiramos aqui, ó, só para você entender. E aqui, galera, a ferramenta é muito simples. Para você ver que o motor está girando, você vem aqui e gira esse dimmer aqui, ó. Girou esse botão, o motor já começa a girar, ó, que bacana, ó. Ferramenta top mesmo, ó. Você diminuiu, o motor para de girar. A luzinha do LED desliga, você vem aqui, ó que bacana, certo? Esse dispositivo é muito top, cara. Para quem conhece, isso aqui é uma ferramenta de muita utilidade. E aí, galera, você chegou nesse ponto, segundo o terceiro, para você poder fazer uma execução de serviço ideal, vai lá e desliga a ferramenta. Fechou? Você desliga a ferramenta, olha lá, ó, LED apagou, você tira o motor. Desligou o motor, beleza, põe de canto. E aí, você viu que o motor está funcionando. Vamos seguir para o teste na placa. Bom, galera, vamos seguir com o teste na placa, ok? Com o nosso multímetro, na escala de 1000 volts de corrente contínua, beleza? Fechou, vamos deixar aqui. Galera, uma ferramentinha aqui, ó, muito simples de achar e muito eficaz aí para você poder fazer o teste com segurança na sua placa, evitar queima. Ó, você pode encontrar aí plug para 5 fios de motor, Samsung, por exemplo. Você pode achar aí esse dispositivo aqui, ó, que é um borne para você conectar aqui, ó, na placa. Ó. Por quê? Se você analisar, os bornes ficam ali aparente. Então, o medo de você conectar ali o multímetro e dar um curto é maior, correto? Então você fica com essa insegurança e você acaba não fazendo o teste 100%. Aí, galera, é o seguinte, ó, ali, ó, cada casinha com a sua ponta ali, ó, fechou, certo?
Vamos ligar na tomada. Liguei na tomada a placa. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o teste do motor. A gente vai pegar aqui, ó, e ver o borne aqui, ó, que o fio vermelho tá lá no cantão lá. E pula uma casa e você vai ter o fio preto, certo? Então o vermelho tá nessa posição aqui. E o preto, você pula uma casa e tá nessa posição aqui, ó. Bom, galera, você tá vendo que a placa mandou os 310. Beleza, a placa tá mandando os 310. Aí você não se preocupa, ok? E aí um fio que você precisa saber é o fio branco. Esse fio branco, ele é responsável por enviar os 15 volts para liberar a rotação do motor. Então, com o fio vermelho, você inverte as pontas aqui, ó. O preto já está lá, está dando 0 no nosso multímetro. Então ficou preto e branco. Você vem com o controle remoto e liga o equipamento. Viu? 15 volts, liberou 15 volts para poder o motor funcionar. A placa está ok. Se você usou o teste e o motor não girou, então o problema está no motor. Aí fica muito fácil, hein, galera? Para você solucionar um problema desse aí com a ferramenta de alta qualidade. Você precisa ter a ferramenta em mãos, certo? Tá mandando os 15 volts aqui, ó, esperando que o motor ele gire, certo? Galera, é uma dica muito top aí. Agradeço quem chegou até aqui. Cara, não é pedir demais, que é deixar um like, deixar um comentário aí de agradecimento. Isso aí é muito top, cara. Eu agradeço muito. Eu acho que um cara que chega num vídeo, pode ser um vídeo de má qualidade, um vídeo que tem uma imagem ruim, um áudio ruim, mas só que o cara, ele disponibilizou uma dica que você não sabia e que vai te melhorar profissionalmente, cara, merece um like, merece um like, merece um comentário e, cara, agradeço muito. Paulo Mandu do canal Desmutear. Galera, tem mais uns testes aí para fazer, que seria dos sensores. O que eu vou fazer? Eu vou pegar de um vídeo de um modelo anterior que usa os mesmos sensores e tem o mesmo defeito e vou incluir no vídeo até o final, beleza? Bom, já com o sensor ambiente aqui conectado nas pontas de prova, a gente tem aqui uma resistividade de 9.7. Se você pegar na tabela aqui e bem na tabela a temperatura que a gente tem aqui, ó, de 24 graus, estamos próximo da temperatura de fabricação, ó, certo? Então, galera, com isso a gente consegue identificar que esse sensor, ele é um sensor de 10K, ok? Ele está na tabela de 10K, porque todo sensor NTC, ele é fabricado numa temperatura de 25 graus padrão. Então a temperatura padrão de fabricação desse sensor é 25 graus. Se você vier na tabela, 25 graus corresponde a 10K. Temos ali a temperatura, certo? E aqui temos o multímetro marcando aqui a leitura desse sensor, certo? Bom, a gente vai mudar de sensor e vamos partir para o outro, ok? Bom, galera, já com o sensor aqui conectado nas pontas de prova, estou simulando que não existe o sensor ambiente lá. Esse sensor é responsável por fazer a leitura ambiente do local. Ele vai passar a temperatura do local e vai informar para a máquina qual temperatura está para poder regular a temperatura de refrigeração. Com isso, o que eu fiz? Eu simulei o erro como se o sensor estivesse em curto ou fora do local. Então está dando o erro C121, que é igual a C121. Se você vir aqui na tabelinha, você vai ver que é erro de sensor termistor ambiente. É esse carinha aqui, ó, ponta resinada de metal. Eu estou aqui com a temperatura de quase 25 graus. Se você olhar, a gente está na tabela aqui, ó, de 10K, certo? Então, como esse sensor aqui é NTC e a temperatura padrão de fabricação desse sensor é de 25 graus, indicando que é um sensor de 10K. Então, como está lendo aqui, ó, você pode ver que está próximo da resistividade da temperatura que a gente tem ali, certo? Então, com isso, galera, com todas essas informações aqui, a gente identifica que o sensor ambiente ele está ausente ou está em curto, certo? Às vezes você foi apertar um parafuso, mastigou o fio, às vezes deixou a placa no local e veio alguém, pisou por cima do fio e quebrou esse fio. Então fica muito esperto. Erro 121 é erro de termistor ambiente, beleza? Vou partir para outro sensor para a gente ficar afinadinho aqui e não ter erro. Bom, galera,
estamos aqui com o sensor de entrada de líquido. Essa máquina ela é super inteligente e vê a quantidade de gás correspondente à temperatura e o que a máquina precisa, e ela vai liberando gás pela válvula eletrônica lá do condensador. Uma máquina super inteligente da Samsung, muito. Galera, estou aqui com o sensor, ele tem essa ponta de metal grossa, então ele só vai no local correspondente na máquina, ele vai lá na parte de cima lá da serpentina, você encaixa lá, certo? Bom, galera, mesmo procedimento, mesma lógica, sensor de 10K, tabelinha, temperatura 25 graus, temperatura nossa aqui ambiente, certo? 25 graus, resistividade 9.8, como a gente está dentro do padrão de resistividade e temperatura, tudo indica que esse sensor é de 10K NTC, beleza? Galera, muito fácil, muito simples de acompanhar. Caso você esteja numa temperatura muito baixa, se o seu cliente chamou e você foi fazer os testes dos sensores numa temperatura abaixo de 15 graus ou entre 15 graus e 16 graus, né, aquele friozinho lá, a resistividade do sensor, ele muda. Se você ir no vídeo anterior de um modelo que eu fiz aí da Samsung, estava frio, então eu tive que usar um copo com água para manter a temperatura equilibrada ali entre o sensor ambiente ali daquele equipamento e o sensor, né, para a gente poder estabilizar essa temperatura e ver qual a real escala desse sensor naquela temperatura baixa. Então confunde muito, viu? Presta muita atenção. Mesmo assim, quando você está numa temperatura mais alta que 25 graus, existe uma alteração também, certo? Pode confundir o sensor achando que é de uma escala, sendo que é de outra. Então aqui no canalzinho aqui Desmontear, Paulo mandou aí, te dou esse reforço aí para você ficar atento no teste e não cometer erros, beleza? A gente precisa ver também o erro que apresenta no painel, né? Vamos lá. Se a gente ligar a máquina aqui, automaticamente a placa já identifica a falta desse sensor. E aí no painel identifica o seu erro C122. Se a gente olhar na tabelinha, ele tá junto ali, ó, C122, erro de sensor termistor da unidade interna, certo? Esse erro aí, se você analisar, tá tudo indicando que é o sensor de entrada de líquido, certo? Galera, muito esperto, muita facilidade aí. Vamos partir para outro sensor para a gente ver o erro que apresenta no painel e fazer a medição dele, ok? Bom, galera, com o sensor aqui de degelo conectado às pontas de prova do multímetro, a gente tem aqui a escala próxima, ali a temperatura e a nossa tabelinha de 10K, beleza? Temperatura 25 graus e aí a gente consegue verificar que também esse sensor de degelo é de 10K. E no painel, o erro C123. Aí, galera, você me pergunta o porquê que você precisa da tabela e esse sensor aqui. Olha só, se você vir aqui ó, e não tiver conhecimento, ó, C1 122, C1 123. Erro de sensor termistor da unidade interna. Então, ele não está te dizendo qual o sensor que é. Se é o de entrada de líquido ou é o sensor de degelo. Qual que é dos dois que está com problema? Então você tem que fazer essa análise no cliente. Você tem que testar o sensor de entrada de líquido e o sensor de degelo. Você tem que fazer o teste aqui para você saber corretamente a escala que está dando para você comparar os dois sensores e ver qual que está com defeito. Aí você identifica qual que é defeito, substitui e faz o equipamento do cliente funcionar, certo? Aqui no nosso multímetro, dando uma escala de 9.7, estamos ali numa temperatura de 25.2, temperatura de fabricação 25 graus. O sensor está ok, nenhum erro aparente, só está dando erro C123 porque eu retirei ali do conector central e aí a máquina apresentou o erro, certo? Galera, finalizo mais um vídeo aqui para vocês, muito detalhe, muita informação, agradeço quem chegou até aqui no vídeo, beleza? Vamos seguindo para frente aí, Paulo Mandu do canal Desmontear, valeu!